Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a essa edição do Redação Hit. A partir de agora você fica muito bem informado. E olha só nos primeiros 6 meses desse ano, mais de 6 mil metros de fios foram roubados no Rio de Janeiro. Os dados são da Enel e quem vai contar essa história é o Anderson Nascimento. Um levantamento realizado pela Enel revela que somente nos 6 primeiros meses de 2025 foram furtados cerca de 6 mil metros de cabos elétricos em vias públicas da área sob a sua concessão. O volume equivale a quase uma volta completa na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio. De acordo com a concessionária, os maiores registros de furtos de cabos ocorrem nas cidades de Campo dos Goytacazes, no norte fluminense, e São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Nessas localidades, as ações criminosas têm provocado interrupções no fornecimento de energia por várias horas. Os municípios lideram o ranking que reúne as 66 cidades que são abastecidas pela empresa de distribuição. Segundo a distribuidora, o número representa um aumento de 20% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando foram furtados 5 quilômetros de cabos. O impacto também aumentou. Aproximadamente 1.600 clientes ficaram sem energia devido a esse tipo de crime, um crescimento de 31,4% em relação aos consumidores afetados em 2024. A Enel afirma que, para tentar reduzir os casos, tem adotado medidas como a substituição dos cabos por materiais com menor valor comercial. No Rio Grande do Sul, 10 trabalhadores foram resgatados de um restaurante argentino, em condições análogas à escravidão. A fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego resgatou no último dia 8 de agosto 13 trabalhadores em condições análogas à de escravo, durante fiscalizações realizadas aqui no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, 10 trabalhadores entre 19 e 37 anos foram encontrados em um restaurante argentino. A maioria era migrante da Bolívia e da Argentina, vivendo em alojamentos precários e submetidos a jornadas exaustivas, sem registro em carteira e com salário muito abaixo do que foi prometido. Ainda aqui na capital gaúcha, em outra ação, 3 homens foram resgatados de um galpão de triagem de resíduos recicláveis, também em condições degradantes. Eles cumpriam jornadas excessivas, não recebiam os equipamentos de proteção individual e estavam expostos a riscos graves de saúde. As operações contaram com o apoio do Ministério Público do Trabalho e também da Polícia Federal. Os empregadores foram notificados a regularizar os vínculos e a pagar as verbas rescisórias, mas até agora não cumpriram com as obrigações e poderão responder judicialmente. E em Santa Catarina, um touro escapou de um caminhão e deu muito trabalho para a polícia, que teve que atirar no animal. Vamos ver os detalhes com a Michele Veiga. Pois é, um caso que chamou a atenção em Orleans, cidade aqui do sul de Santa Catarina, bem no pé da serra, cidade fria aqui de Santa Catarina. No local, um homem estava fazendo transportes de animais, dentre eles um touro. Ele estava colocando esse animal em um caminhão adequado para transporte, quando esse animal ficou nervoso, aí avançou para cima desse homem e acabou se soltando. Tudo isso aconteceu na noite de ontem e chamou muito a atenção. O veículo, estava tentando fazer esse transporte, aí acabou o touro saindo e ali fazendo a confusão toda no meio da cidade. É uma cidade pequena, de poucos habitantes, mas mesmo assim chamou atenção e deu tumulto. Tanto que a polícia acabou sendo chamada no bairro Barro Vermelho para ajudar aí a conter a questão desse animal, que só parou, infelizmente, quando foi alvejado por alguns tiros do policial, porque o animal estava realmente ali, nervoso, enfurecido e indo para cima das pessoas. A gente alerta, sobre essas condições. Infelizmente, o animal teve que ser contido dessa forma, mas não é algo, a se fazer, até porque maus tratos aos animais, sejam eles de pequenos portes, grandes portes, seja qual for, pode dar prisão de 2 a 6 anos para quem comete esse tipo de crime. Aqui em Santa Catarina tem uma, infelizmente, tradição que já
foi extinta em alguns pontos, mas ainda a polícia faz bastante contenção, que é a farra do boi, quando soltam animais e tentam aí abatê-los através de pessoas fazendo lançamento de dardos, enfim, uma competição desleal que é crime em Santa Catarina, já foi abolida das tradições, vamos dizer assim, do estado, mas em alguns lugares ainda cometem esse tipo de absurdo. Mas nesse caso não foi farra do boi não, foi o boi que ficou nervoso, o touro, melhor dizendo, ficou nervoso, avançou para cima das pessoas e infelizmente foi contido. Ninguém ficou ferido, a não ser, infelizmente, o animal. E olha só, centenas de androides participaram da primeira competição mundial de robôs humanoides, que começou na última sexta-feira em Pequim, com provas que vão dos 100 metros com barreiras até o Kung Fu. Parece uma pelada um pouco violenta, mas é apenas uma partida amistosa de futebol no primeiro Mundial de Robôs Humanoides. A competição, que é realizada em Pequim, na China, mostra que as máquinas podem se aventurar pelo atletismo e até lutar Kung Fu. Viemos a esta competição para ver o desenvolvimento dos robôs. Não podemos ver muito na nossa universidade, mas aqui nesta competição, vendo robôs de diferentes empresas, sinto que o desenvolvimento tecnológico do país está avançando muito rapidamente. Essas duas crianças realmente amam robôs. Acho que no futuro não conseguiremos ficar longe deles. Espero que elas possam vivenciar isso com os próprios olhos, entender o que são robôs, como eles fazem parte de nossas vidas, como estamos interconectados e o impacto que tem sobre nós. O Mundial ocorre no Oval Nacional de Patinação de Velocidade da capital chinesa, construído especificamente para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022. O evento, que tem a participação de mais de 500 robôs de 16 países, inclui esportes tradicionais, mas também tarefas especializadas, como, por exemplo, classificação de medicamentos e limpeza. Acredito que, nos próximos 10 anos ou mais, os robôs estarão basicamente no mesmo nível dos humanos. Embora ainda não tenham chegado a esse ponto, acredito que vai melhorar cada vez mais no futuro. De acordo com a Federação Internacional de Robótica, o governo chinês colocou os humanoides no centro de sua estratégia nacional. Em março, Pequim anunciou planos para o investimento em larga escala em startups tecnológicas, incluindo aquelas voltadas para a robótica e inteligência artificial. Estatísticas do governo dizem que o país já possui o maior mercado de robôs industriais do mundo. E na Colômbia foi realizada a primeira cirurgia do mundo contra a depressão crônica. Apesar dos tratamentos tradicionais lançarem bons resultados, a cirurgia poderá ser um instrumento eficaz contra este problema mundial. A depressão é uma doença séria e perigosa, considerada o mal do século XXI. Para se ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde, agência dos Estados Unidos responsável por coordenar a saúde pública em nível global, estima que mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofram com a depressão. O tratamento convencional para a doença envolve psicoterapia e medicamentos antidepressivos, mas em casos mais graves, outras abordagens podem ser necessárias, como a terapia eletroconvulsiva, que envolve a aplicação de uma corrente elétrica no cérebro. O grande problema é que nem todos os pacientes apresentam resultados positivos com os tratamentos convencionais disponíveis. Mas, felizmente, um novo tipo de tratamento realizado pela primeira vez na Colômbia pode trazer esperança para pacientes com depressão resistente: a cirurgia de estimulação cerebral profunda. A seguir, entenda melhor sobre como esse procedimento foi realizado. A administradora de empresas, Lorena Rodrigues, de 34 anos, enfrentou mais de 2 décadas de crise de ansiedade e episódios depressivos. Após inúmeras tentativas de tratamento sem sucesso duradouro, ela se tornou a primeira pessoa no mundo a passar por uma cirurgia de estimulação cerebral profunda, Deep Brain Stimulation, com 4 eletrodos para reverter a depressão resistente. O procedimento, realizado em abril desse ano, foi conduzido pelo neurocirurgião colombiano William Contreras, em Bogotá. Os primeiros sinais surgiram na adolescência. Na cirurgia foram implantados eletrodos no córtex cingulado, área associada à tristeza profunda, e no braço anterior da cápsula interna, via que conecta áreas do pensamento racional a estruturas emocionais. Para aumentar a precisão, a equipe utilizou ressonância magnética de alta resolução e mapeamento das conexões cerebrais.
A novidade no caso da Lorena é que realizamos uma cirurgia baseada diretamente nos sintomas. A condição dela inclui vários circuitos cerebrais: ruminação, culpa, ansiedade e tristeza, cada um envolvendo redes diferentes. Um único eletrodo por hemisfério, que é o padrão para esse tipo de cirurgia, seria insuficiente. No dia seguinte à cirurgia, já observaram-se os resultados positivos. E você vai ver a seguir. Agosto Laranja faz campanha de prevenção à esclerose múltipla. E ainda, o setor de serviços cresce pelo 5º mês consecutivo. Nós voltamos já. Nesse mês de agosto acontece a campanha Agosto Laranja, de prevenção à esclerose múltipla. Quem traz mais detalhes é a Elisa Lorini. Vamos ver. Este mês é dedicado a conscientizar as pessoas sobre sintomas, importância do diagnóstico precoce e tratamento da esclerose múltipla através da campanha Agosto Laranja. A doença, que atinge 9 a cada 100 mil pessoas todos os anos no mundo, no Brasil tem uma particularidade, que é ser mais comum entre pessoas que moram no sul do país. A incidência ainda é maior entre mulheres que têm entre 20 e 40 anos de idade. A explicação que a gente consegue dar é mais questão hormonal. É que as mulheres têm essa produção hormonal de estrogênios, progesterona, e que pode alterar e dar mais predomínio, mas não só esclerose múltipla, assim como outras doenças autoimunes. Na região sul do Brasil, ele tem mais ascendência europeia. Essa ascendência europeia já tem essa parte genética, por dizer assim, que já tem mais predisposição a algumas doenças autoimunes, como a esclerose múltipla, além de que também se suspeita que quando lugares que fazem mais frio, o paciente tem menos exposição ao sol e tem, por consequência, menos vitamina D. O paciente pode ter alterações das vistas, uma vista borrosa. Os sintomas normalmente duram mais de 24 horas. Tipo, apareceu, durou 3, 4, 5 dias e às vezes passam os sintomas. Quais sintomas? As vistas, coordenação, tremor, alteração da marcha, um desequilíbrio, perda de força, algum formigamento no braço, ou às vezes um sintoma característico, quando o paciente faz esse movimento, sente um choque que corre aqui, pode ser até um sinal de Lermite, que a gente chama, que é muito característico. É possível conviver com a doença quando o paciente está fazendo o tratamento certo. O paciente, até 2010 para trás, a esperança do paciente era acumular sequelas e ficar com incapacidade funcional, usar bengala, ou até mesmo cadeirante. Mas, 2010 para cá, apareceram os medicamentos altamente eficazes. Então, a esperança de que o paciente consiga ter uma vida mais normal possível, ou às vezes até normal, com esses medicamentos mudou. Já podemos ver pacientes na rua, pacientes em qualquer lugar que parece que não tem nada, mas que já tem 15, 20 anos de doença e bem controlados. A esclerose múltipla afeta a coordenação motora e as funções cerebrais. Além da ressonância magnética, outros exames também são necessários para detectar a doença. Nossa equipe conversou com a Andréia, que foi diagnosticada há 5 anos. A desconfiança veio depois de um problema na visão. Eu estava dirigindo e aí eu parei no semáforo, obedeci a parada obrigatória, e quando eu olhei para o lado, eu vi 2 pessoas. Como se fossem 2 pessoas, e a imagem não parava. Só que pela sombra percebi que não tinham 2 pessoas. Aí eu descobri depois, terminei de fazer o trajeto de segurança, voltei para casa, fui ao oftalmologista. Aí após os exames ele falou assim: olha, não é comigo, você vai ter que ir para o neurologista. Ele sabia dizer o que eu tinha, que era diplopia, que é o termo médico, visão dupla, e neurite óptica, que é uma inflamação do nervo óptico.
Mas daí eu tive que ir para o neurologista, que realmente foi quem acabou descobrindo o que eu tinha, que era esclerose múltipla. Fazer o tratamento à risca é fundamental para retardar a progressão da doença e reduzir os impactos dos sintomas. O SUS, Sistema Único de Saúde, fornece os medicamentos para controlar a esclerose múltipla. Em caso de suspeita, a orientação é sempre procurar o posto de saúde mais próximo de casa. Ainda falando em saúde, aumentou em quase 60% a vacinação no Distrito Federal nos primeiros 6 meses do ano. Apesar deste crescimento, a imunização no local ainda segue abaixo da meta. No primeiro semestre deste ano, o Distrito Federal aplicou mais de 1.648.000 doses de vacinas, o que representa um aumento de 58,27%, se comparado ao mesmo período de 2024. Na época, foram pouco mais de 1 milhão de doses. A Secretaria de Saúde atribui parte desse crescimento a ações de vacinação nas escolas. Foram 208 ações em unidades de ensino, em que mais de 14 mil vacinas foram administradas. Além de escolas, ações de imunização também foram realizadas em postos temporários em locais de grande circulação, como supermercados, feiras, shoppings, praças e até no zoológico. Diferentes regiões do DF foram alcançadas por meio do Carro da Vacina, que promove busca ativa por pessoas não vacinadas. Essas iniciativas ajudam especialmente quem tem dificuldade de ir até uma unidade de saúde. Mesmo com o aumento da vacinação, as metas ainda não foram alcançadas. Segundo a Secretaria de Saúde, a vacinação contra a dengue chegou a 56% das crianças e adolescentes. A meta é vacinar 90% da população. Dos 49 mil esperados para a imunização contra o HPV, apenas 2.300 pessoas tinham recebido a vacina. Em meio ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos, as exportações de carne bovina bateram recorde no mês de julho. Foram comercializadas 367 mil toneladas de carne. Esse, inclusive, é o maior volume da história para um único mês. Vamos ver. A Associação Brasileira de Frigoríficos divulgou o balanço de exportação do setor, que inclui carnes in natura e processadas, miudezas comestíveis e sebo bovino. No mês passado, as exportações de carne bovina arrecadaram 1,726 bilhões de dólares, um aumento de mais de 48% em relação ao mesmo mês do ano passado, e o maior valor da história para um único mês. O mesmo cenário foi visto na movimentação produtos, 366.920 toneladas. Um aumento de 27,4%, que também é o maior da história para um mês. A carne bovina não está entre os produtos que entraram na lista de exceções e passou a sofrer uma taxa adicional de 40% a partir do primeiro dia deste mês. A tarifa total chegou a 76,4% para entrar no mercado dos Estados Unidos. A partir do anúncio da nova tarifa, em 9 de julho, algumas indústrias suspenderam a produção destinada aos Estados Unidos. Nos 7 primeiros meses do ano, a China foi responsável por 44,5% da receita e por 38,5% das exportações de carne bovina. Na sequência, aparecem os Estados Unidos, com vendas de 484 mil toneladas embarcadas. O Chile e o México também se destacam nas primeiras posições. E o setor de serviços cresceu em junho e bateu recorde. De acordo com o IBGE, com esse resultado, é o 5º mês seguido de alta. O setor que mais emprega na economia e concentra atividades como transporte, turismo, restaurantes, salão de beleza e tecnologia da informação cresceu 0,3% na passagem de maio para junho. Esse desempenho no segmento de serviços é o 5º de expansão seguido. Com isso, o setor atinge o maior patamar da série histórica, iniciada em janeiro de 2011. Os dados fazem parte da pesquisa mensal de serviços, divulgada pelo IBGE. O recorde anterior era de outubro de 2024 e maio deste ano. As altas no ano deram ao setor um salto de 2%.
E com o resultado de junho, o setor fecha o primeiro semestre com alta de 2,5%. Já no acumulado de 12 meses, a expansão chega a 3%, e na comparação com junho do ano passado, o mês deste ano registrou elevação de 2,8%. Apesar do recorde, das 5 grandes atividades pesquisadas pelo IBGE, apenas uma, de serviços de transportes, apresentou alta de 1,5% na passagem de maio para junho. A taxa de desemprego caiu em 18 estados brasileiros no segundo trimestre deste ano. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral, divulgada na última sexta-feira pelo IBGE, foi a menor taxa para o período desde 2012. Tiveram queda na taxa de desemprego. Santa Catarina, Goiás, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Alagoas, Amapá, Piauí, Paraíba, Minas Gerais, Pará, Bahia, Amazonas e Rio Grande do Norte. Já as unidades federativas que registraram estabilidade estão Pernambuco, Distrito Federal, Sergipe, Acre, Roraima, Tocantins, Paraná, Mato Grosso e Rondônia. As maiores taxas foram de Pernambuco, com 10,4%, Bahia, com 9,1% e Distrito Federal, 8,7%. Segundo o IBGE, a média geral do desemprego no Brasil foi de 5,8%, o que representa uma queda em relação ao primeiro trimestre, quando a taxa ficou em 7%. Esta é a menor taxa para o período desde que o Instituto começou a calcular o índice, em 2012. E essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Um ótimo fim de semana e até mais.